Olá! O que vocês acharam do nosso primeiro dia de leitura de fato da Bíblia, né? Que os outros foram todos introdutórios à Bíblia, né? Ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. E ontem, de fato, a gente iniciou em Gênesis. O que vocês estão achando? Se vocês estão gostando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem a notificação no momento da postagem, ou até mesmo quando os vídeos forem ao vivo. E mandem para mais pessoas, desta forma a gente espalha a palavra, né? Mesmo que a gente não seja católico ou de fato não acredite em Jesus ou tenha dúvidas sobre a existência de Deus, a Bíblia é um livro e ler é sempre importante, sempre edificante. E lendo a palavra, a gente tem acesso direto da fonte. A gente não precisa acreditar em exatamente tudo que nos falam, ou tudo que nos pregam, ou tudo que a gente vê. A gente está indo diretamente na fonte, a gente está lendo aonde essas pessoas leram para estarem passando alguma mensagem. Então, esse foi o motivo que eu decidi ler, pela espiritualidade e não pela religiosidade. Vamos seguir no O Dilúvio. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais machos e fêmeas, e de todos os casais impuros tomará um casal macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente 7 casais machos e fêmeas. Se conserve viva a raça nobre à face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar da inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra. Entraram na arca com Noé, um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca com Sem, Cã e Jafete, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie, que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa, de toda espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam macho e fêmea de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas encharcaram e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que existiam debaixo dos céus, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra e todos os homens. Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Fim do dilúvio. Ora Deus lembrou de Noé, e de todos os animais, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retiradas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra, e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, do 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco, até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual saindo voava de um lado para outro até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca, e eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não voltou mais.
No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Sacrifício de Noé. Então falou Deus a Noé: Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis, diversos que se arrastam sobre a terra. Fazei-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra, e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo sua espécie. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: Doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes, ele multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo o animal da terra, toda a ave do céu, tudo o que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento, e vos dou tudo isso como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas e todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta à alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundo e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. A aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco. As aves, animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens, por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todos os seres vivos de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafete. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi colocá-lo aos seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafete, tomando uma capa, puseram-lhe sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez do seu pai andando de costas, e não viram a nudez do seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus, que Sem e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafé, e este habite nas tendas de Sem e Canaã, seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafete. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Acenes, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Dodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações e em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fut e Canaã.
Filhos de Cus: Sabá, Evila, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cus gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobote-ir, Cale e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Labim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, da onde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram e o território de cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sadoma, Gamorra, Adama e Seboim até Lessa. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas e seus diversos países e suas nações. Nasceram também os filhos de Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmãos mais velhos de Jafete. Filhos de Sem: Elão, Assur, Jade, Lude e Erão. Filhos de Erão: Uz, Ru, Geter e Mes. Arfaxal gerou Salé, Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos, um se chama Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chama Getã. Getã gerou Eumodade, Salef, Azarmote, Jaré, Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Evila e Jobab. Esses são os filhos de Getã. A terra que eles habitaram se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas e seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações, e deles que descendem as nações que eles espalham sobre a terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume no lugar de argamassa. Depois disseram: façamos para nós uma cidade, uma torre cujo cimo atinge os céus. Tornaremos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendem um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram as construções da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Genealogia de Abrão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos, gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, viveu ainda 400 anos, gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Eber. Após o nascimento de Eber, Salé viveu ainda 400 anos, gerou filhos e filhas. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Eber viveu ainda 400 anos, gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Lote. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal.
Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho, Abrão, seu neto Lote, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceu-se ali. Todo o tempo de vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Amanhã seguimos os patriarcas.